Santo. Ai, amados e amadas, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 29 a 38. Meu querido Iago já pode soltar a tela. Jesus virá outra vez. É a parte 3 da nossa mensagem. Existem coisas que acontecem realmente, obviamente, que fogem o nosso planejamento prévio, não é? Até quando nós estávamos indo para a igreja onde está sendo velado, onde foi velado, né? O corpo do pai da Virgínia. A Virgínia e o Vinícius foram responsáveis pela montagem desse espaço aqui, onde eu e você vamos estar tirando fotos, né? Se você não tirou, aproveite. Ontem eles estiveram aqui até próximo da hora do início do culto e dedicados, mas à tarde ela já havia informado de que a situação do pai era muito delicada, a ponto dele já estar entubado e estava aguardando realmente. E ao final do culto aqui, eles souberam da notícia e durante a madrugada estiveram envolvidos e hoje cedo também. Mas o ponto é que eu comentei com o irmão João e a Lúcia, né? Falei, poxa vida, eu já estava prevendo isso. Mas aí eu consertei prevendo, né? Porque como é que se prevê isso, né? A gente espera, mas não tem como prever. Não tem como prever. Mas fato é, amados, que a vinda de Cristo também é a mesma forma. Claro que a vinda de Cristo no aspecto pessoal, aquilo que a gente chama em teologia de escatologia pessoal, também obedece o mesmo padrão. Nós não sabemos o dia que nós estaremos nos encontrando com o Senhor. Devemos viver, então, em vigilância. E a mensagem de hoje vai versar sobre isso também. Só para quem gosta de estudar, o segundo ponto da escatologia, primeiro escatologia pessoal, depois a escatologia cósmica, que envolve a vinda de Jesus, repentina, decisiva, gloriosa, literal, onde todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e os eventos que vimos no domingo passado. Mas fato é, queridão e queridona, de que o Evangelho muda a vida da gente, muda a perspectiva da vida da gente. Eu aproveito aqui nessa apresentação da mensagem, já para encorajá-lo a fazer duas coisas. Primeiro é pensar e planejar e reservar um tempo diário de suas devocionais. Porque fazendo isso, você cresce no conhecimento do Senhor em maturidade cristã. E nós estamos oferecendo um devocional para o ano inteiro. Está em cima da mesa para você ver o modelo direitinho, se você se adequa. E hoje é o último dia para você fazer a sua reserva. Tá ok? Vai sair aí a R$30 por unidade, é um bom presente que você pode dar. O segundo ponto é de que nós precisamos caminhar com Jesus na perspectiva de que Ele tem um poder extraordinário de mudar corações. É só reparar nos 12 discípulos. E nesta quinta-feira próxima, se você estiver aqui, você vai ouvir algo sobre Simão o Zelote. É a primeira mensagem sobre Simão o Zelote. Alguém que considerava-se como defensor da fé. Zelote significa zelo pela lei. Mas que não conhecia, amados, a Deus. Se você me permitir um trocadilho, ele conhecia a lei de Deus, mas não o Deus da lei. Ele sabia da verdade de Deus, mas não conhecia o Deus da verdade.
E ele se encontrou com Jesus em algum momento que os evangelistas não falam, mas o que temos registrado é de que ele se tornou um dos discípulos. Ele aprendeu a ser zeloso pela causa verdadeira. A mensagem desta noite, ela é simples, como as outras, tantas outras dos evangelhos. Jesus conta uma ilustração, e Jesus aproveita e faz um apelo. Uma história e um apelo. São as duas partes da mensagem desta noite. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo Lucas 21, 29 a 38. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Abaixe sua cabeça, diga a Deus que eu me concentre nesses minutos e que a sua palavra será aplicada ao meu coração. Que eu me mantenha atento, reverente, acordado, desperto, porque esta palavra tem potencial para transformar a minha vida, para mudar valores e crenças. Eu creio no poder do teu Evangelho. Nos comprometemos com a tua palavra nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Dando um clique, Iago, a igreja precisa estar em vigilância e os crentes observando a si mesmos em santidade diante de Deus. Como eu disse, é uma história que Jesus conta para alertar a igreja. E é um apelo que Jesus faz para que os crentes tenham vigilância. Esta é a terceira e última mensagem da série. Na primeira, no capítulo 21, 5 a 19, eu falei de que o juízo de Deus começa no templo. Tem a ver com o modo que cultuamos ao Senhor. E serve de sinal para todas as nações. E isso ele sempre vai repetir, principalmente na perspectiva de Lucas, que é o evangelho denominado universal, para alcançar todas as nações. Lucas, um sírio, compartilha o seu evangelho para alcançar a todas as nações, judeus, mas sobretudo não judeus.
No capítulo 21, versos 20 a 28, há a queda de Jerusalém. E eu lhes trouxe aqui a fala de Flávio Josefo, uma testemunha ocular da queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Um exército comandado por Tito, filho de Vespasiano, o imperador, entra em Jerusalém, mas antes de entrar faz um cerco de cerca de um ano e meio, e há quem diga que perto de 1 milhão de pessoas morreram ali. Um cenário de caos e de destruição que aponta para aquilo que houve no ano 70 em Jerusalém, naquela cidade, e para aquilo que vai acontecer no mundo inteiro também, muito em breve. Muito em breve. E vimos aqui sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, poderes dos céus abalados, até que venha o Filho do Homem. E hoje, amados e amadas, se você se esquecer de tudo que eu disser, mas se lembrar da palavra vigilância, eu vou ficar feliz. Vigilância. E vigiar, o verbo vigiar, no grego significa ficar acordado. Ficar acordado. A igreja precisa ficar acordada. Nós, os crentes, precisamos viver em santidade. O autor aos Hebreus já disse em Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridão, queridona, talvez nós não tenhamos um outro tempo para nos prepararmos para este grande dia. Jerry Bridges vai dizer: as nossas melhores obras estão manchadas e poluídas, com imperfeição e pecado. Como um dos santos do passado há vários séculos afirmou, mesmo as nossas lágrimas de arrependimento precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. Cremos, queridão e queridona, de que o Espírito Santo entrou nas nossas vidas, já no momento da nossa salvação. Mas este mesmo Espírito está entre nós para nos fazer santos na prática. Porque se não existir um desejo ardente do nosso coração de sermos santos, nós temos de nos questionar seriamente se a nossa fé em Cristo é genuína. Quem é de Deus, quem professa ser cristão, precisa perguntar-se a si mesmo: haverá evidências de santidade prática na minha vida? Ainda pegando carona no argumento do Bridges, será que desejo e busco a santidade? Será que eu sinto tristeza quando eu percebo no meu coração que eu não sou tão santo e tão fervoroso quanto eu poderia ou eu deveria ser? Será que eu tenho procurado a ajuda de Deus para ser santo? Lembro-me do hino preferido de minha mãe, do cantor cristão, Tempo de Ser Santo. Este é o tempo. Preste atenção, crianças, juniores, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs adultos. Não são os que afirmam conhecer Cristo que vão entrar no céu. No céu só entrarão os santos. Mesmo os que fazem obras cristãs não entrarão no céu, por mais que sejam obras grandes. A não ser que faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santos. Você conhece aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, no seu Sermão do Monte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios. E na televisão, na mídia, está cheio de gente assim. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus diz que lhes dirá claramente: eu nunca
Os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Dando um clique, meu querido Iago. Jesus conta uma história. Ele sempre ensinava contando uma história. Ele sempre partiu seus ensinamentos a partir de exemplos comuns. Era para todo mundo entender. Aqui ele fala de uma figueira. Olhem para a figueira. Só que Lucas é o único, Mateus não faz, Marcos não faz, do acréscimo e todas as árvores. Você só vai encontrar em Lucas. Porque Mateus e Marcos estão em públicos muito específicos. Mateus para os judeus, Marcos para os cristãos de Roma. Lucas, como eu já disse, é o evangelho mais universal. Então ele coloca figueira e todas as árvores. Era muito comum associar a figueira a Israel. O próprio Lucas vai usar isso no capítulo 13, 6 a 9, na história da figueira plantada junto à vinha, ou na vinha, onde o viticultor vai procurar fruto nela e não encontrou. E há 3 anos ele vinha procurar fruto na figueira e não encontrou. E aí então o dono da vinha, o dono da figueira disse: corta, está ocupando a terra inutilmente, Roberto. Mas o homem que cuidava da vinha falou o seguinte: deixa esse ano ainda. Deixa passar 2023. Deixa esse ano ainda. Falar nisso, amados, um parênteses que eu espero que seja rápido. Está chegando a época da temporada de votos ao Senhor. Final do ano. Como os crentes fazem votos em dezembro. Como os crentes esquecem dos mesmos votos em janeiro. E o Senhor, Juninho, ainda vive dizendo: deixa esse ano ainda. Jesus aqui representa esse servo que cuidava da vinha. O dono é o próprio Deus. Mas nesse caso específico, Jesus aponta para o fato de que essa figueira, ela está dando sinais de que o seu tempo de colheita está pronto, ou está próximo, está se cumprindo. Leiam comigo novamente a história, versículos 29 e 30. Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: o inverno do tempo da dispensação da lei está acabando. Agora vai chegar o verão da graça. Vai chegar o tempo oportuno de Deus. O tempo do reino de Deus entre nós. Versículo 31, assim também quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Queridão, queridona, está próximo o reino de Deus. Mateus já havia dito isso no seu chamado sermão profético do capítulo 24. E Mateus segue uma ordem muito interessante, não é? A destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Há quem diga, queridão e queridona, de que portentos temíveis, vistos no passado, corresponderão aos que serão vividos quando Cristo voltar à terra como seu governante universal. Eu não vou repetir, você já sabe disso. Você ouviu a mensagem passada dos sinais. O texto prossegue no versículo 32, diz que eu lhes digo, em verdade, que não passará nesta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nisso. Muita, mas muita mesmo. O retorno de Cristo, amados, precisa ser a fonte da sua esperança, da minha esperança. Nós que somos crentes, e aprendi isso com a leitura de um livro rápido, mas muito interessante, Reflexões Teológicas sobre a Humanidade de Cristo, de Bruce Wayne. E ele vai dizer o seguinte: olha, a volta, o retorno de Cristo é a fonte de maior esperança para os crentes, mas deve ser igualmente a fonte de mais profundo terror para os não crentes. Aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cantamos aqui nesta noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisa encher o meu e o seu coração de esperança e de alegria. Agora os ímpios que estão entre nós, por favor, tremam de medo e de terror.
Amós fala sobre o terrível dia do Senhor. E outros profetas do Antigo Testamento também o fazem. Há um contraste aqui. Esperança para nós, terror para os não crentes. Nós vamos ficar felizes, porque Jesus descerá e nós vamos nos encontrar com Ele. Preste atenção nisso, o nosso encontro será nos ares. Você da galeria, você aqui embaixo, preste atenção nisso. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos viver com o Senhor eternamente. Ao contrário da crônica do C.S. Lewis, na terra onde a feiticeira branca dominava, de que era neve e nunca era Natal, na eternidade será sempre Natal. Jesus sempre estará conosco. Agora, queridão e queridona, preste atenção, hein? Preste atenção, porque você precisa anunciar esta mensagem. Porque para aqueles que não são crentes, destruição, terror, sobrevirão a todo mundo. Quando o Filho de Deus vitorioso vier sobre a terra, Ele vai executar a ira do Pai. Ele vai julgar todas as nações. O Jesus que nasceu pacato, bebê, neném, em Belém, Ele virá triunfante. Ele virá como um guerreiro para julgar e destruir todos os que se posicionam contra o seu Criador. Está lá em Apocalipse 19, 11 a 21. Aquilo que Jesus tem anunciado através das suas palavras, queridão e queridona, jamais tombarão sem cumprimento. Quero fazer uma ponte desses dois pontos da mensagem desta noite. Eu vou acabar fazendo um trocadilho, me utilizando da paráfrase, a mensagem. Eugene Peterson fala assim, olha, como ilustração, Jesus dizendo, nessa paráfrase, ele contou uma história. Olhem para a figueira. Qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem estas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a essa também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. E aí eu adianto a paráfrase da porção seguinte, dando um clique, Iago. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, adorei essa paráfrase, não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permanecerem firmes na presença do Filho do Homem. Queridão, queridona, preste muita atenção. Temos de ser vigilantes. Além de guardar o seu coração, escolha o seu tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. O coração seguirá o tesouro. Você conhece o texto. Não acumulem tesouro sobre a terra, Mateus 6, 19 a 21, onde as traças e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem muita gente preocupada, Valéria, Fabiana, com datas, com cronogramas. Mas então, não há necessidade disso. Nós não temos que criar um esquema detalhado dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, na pretensão de prever
a data e a hora da volta de Jesus, nós devemos estar preparados. Não podemos ignorar os sinais, isso é errado. Mas a nossa atitude tem que ser de vigilância. Luiz Gustavo. O conflito entre o bem e o mal só irá acirrar-se antes do fim. O que vivemos hoje, amados, é fichinha, é brincadeira de criança. Se formos comparar com os últimos dias. Bruce Milne vai dizer: o Senhor está preparado para voltar. E o momento certo pertence à escala perfeita de Deus. Quanto àquele dia ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. O texto, no versículo 34, eu nem vou me delongar nisso porque é autoinstrutivo. É ler e entender. Você só não entende se você não quiser. Diz que o seu coração não pode ficar sobrecarregado de 3 coisas: orgia, embriaguez e ansiedade. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Orgia. Eu sei que com ansiedade todo mundo falou meio assim. Ansiedade, porque a ansiedade é normal. A ansiedade não é normal. A ansiedade é pecado. Está no mesmo patamar de orgia e de embriaguez. E não sou eu que criei essa escala aqui. Presta atenção, é Jesus. Ele disse: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Você sabe o que é sobrecarregado? Sabe, né? Com as consequências do quê? De orgia. Aí a gente está pensando, pastor, orgia relacionada a sexo. Não. No original, por incrível que pareça, orgia significa excessos. Tem a ver com sexo também. Mas é qualquer coisa que você faz de maneira exagerada. Diga misericórdia. É muito mais do que... pastor, porque tem gente que nem estava incluindo-se aqui. Orgia é excesso. Embriaguez não tem como mudar, é isso mesmo, é encher a cara. É fazer da bebida o seu estilo de vida. E a palavra de Deus é muito clara ao dizer: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução nisso. Confusão. Devassidão. E ansiedade são preocupações. A palavra ansiedade, lembro-me da voz do Hernandes, Dr. Hernandes dizendo: ansiedade é o estrangulamento da alma. E é isso mesmo. Ansiedade é o estrangulamento da alma. É você ficar estrangulado, dividido. Eu não consigo nem respirar. Ansiedade. Cuidado com isso. Cuidado. John Piper, que é um dos meus autores preferidos, diz que existem mais pessoas moldadas pela cultura consumista do que pela economia de Cristo. O engano é achar que se pode glorificar a Deus com o dinheiro quando se desfruta do luxo com gratidão. E aí a pessoa fala: não, mas é de Deus, porque eu ganho meu dinheiro, mas eu sou grato. Não, para! Isso significa que você, no fundo, acredita que tem permissão para comprar e ainda comprar mais. O entendimento correto a respeito da riqueza é que é nosso dever render graças por todas as coisas boas que Deus nos dá. E sempre abençoar quem precisa com a nossa renda. Queridão, queridona, Eclesiastes vai dizer, 9:12, ninguém sabe a sua hora.
Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. A vinda do Senhor será repentina, sem aviso prévio. Por mais que vejamos os sinais, preste atenção aqui, nós seremos surpreendidos. E o versículo 34 e 35 diz que aquele dia pode nos chegar repentinamente como uma armadilha, cilada. A ideia aqui é daquele passarinho que está serelepe e de repente ele vê uma arapuca, mas não pensa que é arapuca, porque ele é um passarinho, não é um ser humano. E ele olha e fala, poxa, que banquete, eu vou me deliciar. Hoje eu vou encher o meu papo. E ele não se percebe, ou não percebe, que se trata de uma armadilha. Se trata de uma armadilha, é isso que Jesus está dizendo. A vinda de Jesus sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. E nós devemos, versículo 36, vigiar o tempo todo, para não sermos pegos por armadilhas do diabo, do mundo, da nossa própria carnalidade. Nós temos que escapar de todas essas coisas. Versículo 36, quais essas coisas? Orgia, embriaguez e ansiedade. Para que possamos estar de pé, amados. A ideia de estar de pé é estar bem. É estar como alguém que morre, que cai de pé. Como o irmão Diácono Sebastião hoje, que foi velado lá. O homem cai de pé. O crente, amados, ele cai de pé. Ele morre vivinho da Silva. Ele nunca esteve mais vivo do que quando ele morrer. Ele nunca está mais vivo, serelepe, alegre, envolvente, vibrante, do que quando se encontrar com seu Senhor. Essa é a nossa alegria. A gente não quer antecipar a vinda de Cristo de maneira humana, mas se ele vir, será, como diz o hino do cantor cristão, será grande glória para mim. Queridão, queridona, existe algo mais lindo do que a morte de um crente? Existe algo mais lindo do que a morte de um crente? Agora, existe algo mais angustiante do que a morte de um ímpio? Willow diz que a empregada de Voltaire, aquele filósofo francês que você sabe bem quem é, você é um cara estudado que é, filósofo francês, ateu, morreu em angústia. E a história diz que a empregada de Voltaire disse o seguinte: eu nunca mais quero assistir à morte de um ateu. E aí, para quem gosta de curiosidade histórica, só mais uma, só para eu não me segurar. A casa onde morreu Voltaire, hoje é uma das filiais da Sociedade Bíblica Francesa. O homem que viveu a vida inteira falando contra Deus e o Evangelho, na casa dele hoje publicam-se Bíblias. Aleluia. Queridão, queridona, você conhece alguém que escarnece de Deus? Você conhece alguém que escarnece de Deus? Não é como o canto da torcida de futebol, não. Mas você pode dizer para ele: a sua hora vai chegar. E chega. Chega. Nós devemos estar preparados, amados. Lucas 12. Jesus diz assim, olha, estejam preparados, 35 a 40, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vierem bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar, vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa, lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Por isso, queridão e queridona, que nos versículos 37 e 38, parece, pastor, esse texto está meio isolado. Jesus ensinava no templo, à noite saía, ficava no Monte das Oliveiras, todo o povo madrugava para ir ao encontro dele a fim de ouvi-lo. O que isso significa? Significa, amados, que tanto neste tempo quanto hoje, as pessoas amam, preste atenção, amam, A-M-A-M, amam ouvir a Jesus. Mas não são todos que creem. Jesus tinha uma personalidade, anote aí que é um termo novo, uma personalidade magnética. Ele atraía as pessoas para si. Mas nem todos que ouviam, criam. E Jesus não se deixava enganar por eles. João vai estar dizendo isso, o evangelista, porque ele conhece aquilo que está dentro do coração do homem. João 2, 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus falava, todo mundo ouvia, mas na hora de prestar atenção, é como hoje, amados. Como hoje. Eu não quero chorar pitangas, mas a pregação do evangelho é extenuante. Falei um dia para um grupo de seminaristas, eles bugalharam o olho desse tamanho. Falei, nós pregamos para quem não quer ouvir. Vocês estão aqui me ouvindo, essa aula, mas saibam, nós vamos pregar para quem não está nem aí com a verdade. Porque, Fabiano, se o próprio Jesus pregava, as pessoas se emocionavam, eram curadas, algumas delas. Eu não sei quem brincou essa semana de alguém que estava trazendo comida, acho que era aqui para a igreja, falou, gente, muita gente seguia Jesus por causa disso daqui. E é verdade, seguiam por causa da comida, o pão. Mas verdade de Deus, arrependimento, queridão. Mas eu creio que há pessoas tementes a Deus aqui, dando 2 cliques, Iago. Aprenda o seguinte, primeiro, temos de aprender a viver com contentamento. Pois nada trazemos para este mundo e nada daqui levaremos. Hoje eu não vi gaveta no caixão do irmão Sebastião, e nem um caminhão de mudança estava na frente da igreja. Ele foi para o Belém, para a Serra d'Água. Meu ponto corrigiu. E poderia ir para qualquer outro cemitério, mas só iria o seu corpo. Ele, como eu disse, como Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu creio na ressurreição dentre os mortos, amados. Eu creio que você que perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, crente em Cristo Jesus, temos a certeza absoluta. Eles estão com o Senhor. Deus mantém os nossos olhos na eternidade. Deus, esta vida não é apenas esta vida. Esta vida não é apenas esta vida. Não é apenas esse cronos. Essa vida cronológica, essa vida passado, presente e futuro. Gente, isso é apenas uma visão pálida da vida. O que você vê foi feito a partir daquilo que você não vê. A verdadeira vida está oculta. Mantenha os nossos olhos, Senhor, na eternidade. Um dia tudo isso vai passar, amados. Nós vamos pintar esse tempo, vai ficar bonito, vai ficar para cá. O povo de Deus vai subir. Só para referenciar biblicamente, que é bom, né? Paulo diz em 1 Timóteo 6, 7, nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Logo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas. Lembra de armadilha aqui? Armadilhas.
e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Iago, não permita. Vou repetir. Não permita que o seu coração seja dominado pelo amor ao mundo. E aí eu me lembro de uma oração puritana que diz: que eu seja diariamente cada vez mais conformado à tua imagem. Quem ama o mundo, 1 João 2,15 a 17. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo? Está preparado? Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Isso não procede do Pai. Procede do mundo. E o mundo passa. E os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dando um clique, Iago, eu quero que você veja essa cena. E que você se identifique com essa cena. Está registrado em 2 Samuel 9. Mas mentaliza essa cena comigo. Eu e você éramos como um cidadão a quem o rei perguntou: será que existe alguém a quem eu possa usar de bondade, de amor leal? Nisso, alguém levanta o dedinho e fala: eu sei. E aí você já vai identificar quem é o rei. Davi, eu sei. Existe alguém da família de Jonatas, o seu amigo leal, filho de Saul? Existe alguém que você pode usar de bondade? No hebraico, hesed, de aliança, de amor leal. Existe um filho de Jonatas. E aí, queridão e queridona, a descrição desse filho de Jonatas tem muito a ver comigo e com você. Ele é aleijado de ambos os pés. E ele está morando num lugar chamado Lodebar. Que em hebraico, Ló é negação, Dabar, palavra, não palavra. Terra do silêncio. Me lembro de Efésios, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos debaixo do príncipe das potestades, éramos filhos da desobediência. Nossa casa era o silêncio, nossa alma inquieta, pés aleijados. O rei perguntou: qual o nome dele, Nilton? E falaram: é Mefibosete. Chamem ele. Levi, porque Deus tem uma... Incrível que o Deus e os homens de Deus têm uma queda por Mefibosetes. Por gente que não tem eira nem beira. Por gente que ninguém dá nada. Por gente, Fabiano, que sempre dá alguma coisa errada na vida. Mefibosete chega na presença do rei. Se prostra com o rosto em terra. O rei, que sabia o seu nome, diz: Mefibosete. E ele responde: aqui estou eu, às suas ordens. Davi diz:
Não tenha medo. Eu serei bondoso com você. Vou restituir as terras de Saul, seu pai. E mais importante do que isso, você sempre comerá à minha mesa. O retorno de Cristo é a fonte da nossa esperança, porque chegará o dia, queridão e queridona, que nós estaremos comendo da mesa do Rei. E eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Qual é a única posição que alguém está no mesmo nível de um aleijado de pés? Sentado. Sentado. E Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, que Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mefibosete passou a comer na mesa do rei. A graça buscou Mefibosete em casa e o trouxe de volta para casa. Eu e você, queridão e queridona, ficamos muitas vezes demasiadamente espantados com a hora da tribulação, da luta, da prova. Sentimos-nos fracos, desencorajados, perturbados por esta vida e pelas questões deste tempo. Tememos nunca voltarmos a termos dignidade, porque estamos ocupados demais contemplando os nossos pobres pés aleijados. Mas, queridão, mas, queridona, para você que talvez já tenha olhado para o seu pobre andar, aleijado, e de boa, já tem inclusive dito, na certa eu não posso ser mesmo um filho de Deus. Hoje, pela graça de Deus, o Rei está lhe chamando para sentar-se à mesa com Ele. Ressuscitado, justificado, regenerado, santificado e em breve glorificado. Então, por que encher o coração de orgia, embriaguez e ansiedade? Se você já tem um lugar para se assentar. Tem gente que fala assim, eu tive em lugares chiquíssimos nessa vida, em restaurantes caros, já me sentei na presença de reis, de governantes, de líderes. Isso é coisa de criança, mimada ainda. Privilégio maior, graça maior, dando um clique, Iago, é estarmos vigilantes e observando a nós mesmos de santidade e aguardando o dia em que estaremos reunidos à mesa do Rei. O Rei, o senhor pode passar a manteiga? O pão, tudo é seu, meu filho. Tudo que eu tenho é seu. A minha alegria é sua. O meu coração é o seu espaço vital. Alegre-se em mim. Celebre o meu nome. Vamos cear eternamente. Não mais lutas. Não mais dores.
temores, tudo ficou para trás. Redivivos, estaremos na glória com o Rei. Ele nos ama e nos chama pelo seu próprio nome. Se levante, meu queridão e minha queridona. Vem aqui, preste atenção nisso. Eu pergunto para você, queridão e queridona, eu sei que tem gente que fica cansada, extasiada, o nosso pessoal, nossa equipe, trabalhando em atividade, você talvez esteja aqui nesta noite, mas já está preocupado com o boleto que vai cair amanhã. Nem sei se amanhã é dia de boleto, mas tem gente que todo dia é dia de boleto. Mas queridão, queridona, você é filho, é filha de um rei. E eu lhe pergunto, ele já deixou faltar alguma coisa? Ele sempre proveu para você? O Salmo 23 é riquíssimo. Não vou pregar outro sermão, tá ok? Estou me segurando. A NVI traduziu como uma variante não, mas com uma nova perspectiva do hebraico, eu julgo ser muito interessante. O versículo 1 e o 6. O Senhor é meu pastor, e ela traduz, de nada terei falta. E o versículo 6 eles traduziram assim, a NVI. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu retornarei à casa do Senhor. A ideia, que é interessante também, é que se o Senhor é o seu pastor e o meu pastor, de nada terei falta. E como disse o meu filho João Marcos aqui na direção de um culto, se aquilo que você não tem, é porque você não precisa. Uau! Tá certo. Porque se o Senhor, Betinho, é o seu pastor, e nada faltará, e você não terá falta de nada, aquilo que você acha que tem falta é porque você não precisa. E a ideia de que nós retornaremos à casa do Senhor, ao invés de morarei, retornarei, dá a ideia disso. Nós vamos voltar. Mas como é que a gente volta se a gente não sabe o caminho? Porque nós vamos ser guiados por duas pessoas. Uma se chama bondade, que é a mesma bondade que Davi manifestou a Mefibosete. E outra se chama misericórdia. Jobinho, bondade de um lado, misericórdia do outro. Bondade, Elma, bondade, misericórdia. Rezende, bondade e misericórdia. Paulino, bondade e misericórdia. Vamos terminar esse final de semana de festa, abençoando, né? Microfone aqui, por favor, juntos. Aleluia. Estenda suas mãos para receber a bênção. Você consegue? É um sinal, é um símbolo apenas. Mas é tão importante, não é? A igreja. Se você estiver em casa, faz um esforço maior ainda, porque em casa a gente distrai. Vai, estenda suas mãos. Maria Fernanda, estenda as mãos. Vamos lá?
Vamos de novo, igreja, bem forte, vamos lá? Nós vamos terminar certo de que a bênção de Deus vai nos acompanhar. Bondade e misericórdia. Até os que estão em casa, no Hospital da Japuíba, nos presídios. Oh, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Dê a mão para o pessoal que está do seu lado. É a comunidade do povo de Deus, os filhos de Abraão, que se reúnem nesta noite
para declarar a sua bênção. Deus, o teu povo celebrou ao Senhor nesse final de semana. Teu povo recebeu esta palavra. Estamos conscientes, Senhor, de que vivemos os últimos dias. Chegará o dia do Senhor. Estejamos preparados para este encontro com o Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado por quem está aqui há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Obrigado por aqueles a quem o Senhor acrescentará, os que hão de ser salvos pela mensagem do seu Evangelho. Que o Senhor nos despeça em paz, nos guardando de todo mal. E aconteça o que acontecer essa semana, até quinta-feira, quando nos reuniremos aqui em culto. Cremos de que o Senhor já nos tem preparado uma mesa. E não teremos receios dos nossos pés aleijados, dos nossos pobres pés aleijados, porque estaremos à mesma mesa diante do Senhor, assentados para reinar. Obrigado. Deus, obrigado. Porque o Senhor fez descer o céu sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Rei sobre toda a terra. Se assente, queridão, queridona. Ore silenciosamente. Vou estar à porta para cumprimentar os amados.